Olá, tudo bem? Eu sou o pastor César Galante e esse aqui é mais um vídeo do canal Verdade que Liberta. Nós estamos aí ainda no tema dízimos e ofertas, e daremos seguimento agora entrando no livro de Mateus capítulo 23, amém? Falamos aí no último vídeo sobre a alegoria que Paulo faz lá em Gálatas capítulo 4, sobre aquele que é filho da escrava e filho da livre, ou seja, aquele que é filho de Israel, o Israel carnal, ou seja, o Israel da lei, e aquilo que é filho de Israel espiritual, ou seja, da Jerusalém espiritual da graça, né? Os filhos da graça. Então, filhos da lei e filhos da graça. Eu espero que você possa ter assistido. Se você não assistiu, assista, e você vai gostar muito da revelação de Deus para a sua vida, amém? Vamos lá. Quando eu falo sobre dízimos, as pessoas me indagam dizendo assim: mas pastor, Jesus deu o dízimo. Oh, perdão, não, isso não foi isso que Jesus falou. Jesus diz assim: mas pastor, Jesus mandou os fariseus darem o dízimo. Está lá escrito no livro de Mateus, no capítulo 23. Ele mandou dar o dízimo. Muito bem. Vamos lá então para o livro de Mateus, capítulo 23, e vamos aqui atestar essa questão aí, né? Se realmente Jesus mandou dar ou não, tudo bem? Vamos lá. Mateus, capítulo 23, no versículo 23. Ok? Ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, que é o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, e não omitir aquelas. Bom, realmente, aquele que me indagou dizendo que Jesus mandou dar o dízimo, eu quero dizer para você que você está correto, ok? Jesus mandou dar o dízimo, sim. Mas agora vem a questão: por que Jesus mandou dar o dízimo? Sabe por quê, meu querido? Porque Jesus ainda estava no tempo da lei. Se Jesus falasse, não dá mais o dízimo, Jesus estaria indo contra a lei. Ah, mas como assim, pastor? Você está lendo em Mateus, Mateus é Novo Testamento. Novo Testamento? Você acha que essa passagem de Mateus é Novo Testamento? Deixa eu te pegar um exemplo aqui. Nós temos aqui a Bíblia, ok? Ó, tem minha Bíblia aqui. Então nós temos uma folhinha aqui, ó. Essa folhinha aqui que divide, ok? Divide aqui o Velho Testamento do Novo. Agora você acha que porque existe essa folhinha aqui, então aqui atrás é a lei, vigorava a lei, aí passa a folhinha, porque está escrito aqui Novo Testamento, passa a folhinha aqui, ó, essa folha em branco, a partir daqui agora, de Mateus capítulo 1, agora é Novo Testamento, pastor. Não, querido. Tá? Não, sabe por que não? Porque aqui nós temos a genealogia e o nascimento de Jesus, aqui ó, a partir do versículo 1 aqui ó, quero mostrar para você aqui ó, o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus. E quando se fala de testamento, se fala de nascimento ou se fala de morte? Quero te fazer essa pergunta. Você que acha que o Novo Testamento começa em Mateus capítulo 1. E aí você diz assim: não, mas se Jesus mandou dar o dízimo, eu tenho que dar o dízimo, né? Porque eu não posso omitir. Querido, você está redondamente enganado. Se ensinaram isso para você, te ensinaram errado. É por isso que esse canal foi criado. Para que você possa ser instruído na palavra da forma que ela é, não da forma que eu quero, mas da forma que ela realmente se expressa, ok? De acordo com a interpretação correta da palavra. Muito bem. Quando se fala de testamento, imagina você hoje, você é uma pessoa muito rica, de muitas posses, vamos dizer assim, e você tem filhos, você tem esposa, filhos, ou marido e filhos, tanto faz, né? E de repente você, para resguardar, no caso, os seus bens, para que outras pessoas possam tomá-los, né, e deixar a sua família na mão, né? O que você faz? Você cria um documento chamado testamento. Mas aí eu te pergunto, enquanto você está vivo, esse testamento ele tem validade? Ele tem alguma força enquanto você está vivo? Não, meu irmão. Esse testamento só vai ter validade a hora que você falecer.
Com seu falecimento, então, esse documento terá força, terá validade. Da mesma forma, é a palavra, querido, aqui. Enquanto Jesus está vivo, o período da lei vigorava normalmente. Ok? Por isso que ele olhou para os fariseus e disse, olha, vocês são hipócritas. Sabe por quê? Porque vocês dão o dízimo do endro, do cominho, da hortelã, só que a parte mais importante você não quer saber. A parte mais importante você simplesmente deixa de fazer, que o juízo, a misericórdia e a fé. Então vocês são hipócritas, é isso que ele está dizendo. Deveis fazer essas coisas, ou seja, vocês devem dar o dízimo sim, porque a lei manda vocês dar o dízimo, mas também não pode esquecer as outras coisas. Ok? Por quê? Porque eles estavam num sistema religioso absurdo aqui. Ok? Esses sacerdotes aqui, esses fariseus aqui, eles estavam aqui o quê? Dentro de um sistema religioso podre e absurdo, a qual Jesus mesmo abominava. Abominava isso. Então Jesus repreendeu, leia o capítulo de Mateus 23, o capítulo 23 de Mateus, leia todo depois. Ok? Eu não vou aqui ler para você porque vai estender muito, mas leia. Medita nesse livro, você vai ver que esse capítulo ali, Jesus está sentando a pancada. Está sentando a pancada em cima deles. Por quê? Porque eles são hipócritas, religiosos, entendeu? Eles são tudo isso. Então leia depois, ok? Mas pastor, você pode dizer assim para mim, mas pastor, então quando que é o Novo Testamento então? Quando? Abra lá a sua Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 27, um pouquinho mais para frente. Livro de Mateus, capítulo 27, do versículo 50 e 51 diz assim, e Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Bom, aí eu quero te apresentar agora um Novo Testamento. A graça, ela foi instaurada a partir desse versículo aqui, querido. Ok? Nós temos aí os evangelhos sinópticos, ou seja, iguais. Então nós temos Mateus 27, em outros livros, em outros evangelhos, pode ter em outros capítulos, mas se nós falarmos sobre a questão quando que efetivamente o Novo Testamento, ou seja, a graça foi estabelecida, foi aqui, a partir de Mateus capítulo 27 para frente. O que eles deveriam fazer é isso. Na verdade, a palavra, né, a Sociedade Bíblica Mundial, a Sociedade Bíblica do Brasil, eu creio que deveria fazer essa situação. Novo Testamento deveria ser o que? A partir do Mateus capítulo 27 ali para frente. Mas isso também não impede da gente poder ter o entendimento correto da palavra, ok? Mas está aí, olha. Por isso que Jesus mandou dar dízimo, meu irmão. Jesus mandou dar dízimo porque ele estava vivo. Ele não podia ir contra a lei do próprio pai dele. A própria lei do pai dele, ele não podia ir contra a lei do pai. Amém? Mas assim, independente disso, independente de qualquer situação, ok? O que a Bíblia fala sobre essa questão do testamento? Vá lá em Hebreus, livro de Hebreus, vamos lá, capítulo 9. Vá lá, Hebreus capítulo 9, amém? Vá lá no livro de Hebreus, Hebreus capítulo 9. Quero que você abra lá, eu vou esperar até para você abrir, que isso é muito importante. É muito importante que você abra. Diz assim no versículo 11 em diante, ok? Versículo 11 em diante. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, e isto é, não desta criação. Primeira coisa que eu vejo aqui, Cristo ele veio e entrou, quando ele morreu, quando Cristo morreu na cruz, espiritualmente, Jesus ele entrou no tabernáculo celestial e pegou o seu sangue e derramou no propiciatório da arca, pagando de uma vez por todas pelos nossos pecados. Vamos continuar. Versículo 12, nem por sangue, nem por bodes e bezerros, nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez só no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Ok? Uma eterna redenção. Por quê? Porque antes da morte de Jesus, o que era feito? Você já conhece, alguns já conhecem a história, que o sumo sacerdote,
ok? Ele deveria o quê? Ele deveria entrar uma vez por ano, lá no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, onde estava a Arca da Aliança, e ali depositar o sangue, ok? O sangue aí de um cordeiro, para que o Senhor pudesse cobrir o pecado da humanidade, aceitar esse sacrifício provisoriamente e cobrir, não perdoar, mas cobrir o pecado da humanidade. Então, só que isso era feito todo ano, e teria que fazer todo ano. Só que chegou uma hora que ficou tão mecânico o negócio, que Deus olhou, o Pai olhou e falou assim, opa, peraí, isso aqui está errado. Já começou a virar obrigação isso aqui novamente. Então o que eu vou fazer? Vou mandar meu filho para que de uma vez por toda ele possa dar a vida dele. Ou seja, sangue pagado com sangue. Sangue pago com sangue. E por isso que ele fala aqui, ó, havendo, ainda no versículo 12, parte B, havendo uma eterna redenção. Porque o sangue dos touros e bodes, a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos, o santifica quanto à purificação da carne. Agora olha o verso 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado de Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo? É por isso que ele é mediador de um novo testamento. Olha só, mediador de um novo testamento. Agora preste atenção, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, qual que é o primeiro testamento? A lei. A lei, precisa ser pago isso daí, ok? Os chamados recebam a promessa da herança eterna. Quem são os chamados? Todo aquele que recebe a Cristo como Salvador. Versículo 16, porque onde há testamento, é necessário... Você está lendo na sua Bíblia aí, meu irmão? Você está lendo na sua Bíblia aí? Versículo 16, porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Porque um testamento só tem força aonde houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Está escrito isso na sua Bíblia? Pois é, meu irmão. Quando que é o Novo Testamento? Aí eu te pergunto agora, depois de você ter meditado juntamente comigo esse texto, quando é o Novo Testamento? Começa em Mateus capítulo 1, no nascimento? Ou o Novo Testamento ele começa literalmente, ele tem a sua força literal a partir da morte do testador, ou seja, da morte do Filho de Deus na cruz? Quando o véu se rasga de cima a baixo, o véu se rasgando, está dizendo o seguinte, ó, a partir de agora, todos quantos crerem podem entrar na presença do Senhor. Todos quantos quiserem. Amém? É por isso que Jesus mandou dar dízimo. E é aí que entra um monte de, vamos colocar assim, de ensinamentos falsos. Porque eu tenho certeza que algum de vocês que está vendo esse vídeo já ouviu o seu pastor dizendo, tá vendo? Jesus mandou dar dízimo, ou o dirigente da escola bíblica dominical, não importa quem. Alguém que estava te ensinando, alguém falou isso para você já. Tá vendo? Lá Mateus 23 está dizendo que não é para fazer essas coisas sem omitir as outras. Ou seja, olha, Jesus está mandando você dar dízimo. Se você não der dízimo, o devorador não vai sair da sua casa. Você está vendo? Não é porque é Velho Testamento, não. Jesus mandou dar o dízimo. Agora eu te pergunto. Mostra na Bíblia para mim algum apóstolo ou discípulo, melhor dizendo, ensinando a igreja a dizimar. Mostra para mim. Não, por favor. Principalmente você, que eu sei que você vai criticar esse ensinamento. Mostra para mim, meu irmão ou minha irmã, aonde que Jesus está, onde Jesus não, perdão, aonde que algum apóstolo ou discípulo do Senhor, aonde está registrado isso biblicamente, que é para você dar o dízimo? Aonde? Que é para nós dizimarmos na casa do Senhor. Agora eu estou falando de igreja, tá? Não estou falando mais do templo. Eu falo de igreja. Nós aprendemos aqui que igreja não tem mais endereço. O que nós aprendemos aqui é o quê? Que igreja, a partir de agora, não há mais endereço. Não há mais endereço. A igreja aqui
somos nós. Agora Jesus já morreu, Jesus já pagou o preço, e a partir de agora estabeleceu-se a graça, e a graça agora, a Bíblia nos registra, o Novo Testamento nos registra o seguinte, que nós somos a igreja, que a igreja agora não existe mais, não tem mais endereço. Conforme eu já havia falado em uns vídeos atrás. Igreja não é aquele local onde você se reúne com as pessoas. Igreja é você e as pessoas. Você e as pessoas reunidas. Isso é igreja. Amém? Você consegue entender agora por que Jesus mandou dar o dízimo? Eu fiz esse vídeo, eu quis fazer esse vídeo exatamente por conta disso. Para responder a indagação com relação à questão que Jesus mandou dar o dízimo. Amém? Amém? Outra situação. Alguns irmãos também já chegaram para mim e falaram assim, mas pastor, eu não dou o dízimo porque eu tenho medo do devorador, eu dou o dízimo porque eu amo a obra. Amém, querido. É louvável essa sua posição, mas deixa eu dizer para você, isso não é dízimo, isso chama-se oferta. Porque dízimo nada mais é do que a 10ª parte daquilo que o povo plantava, ou do que o povo criava, o povo de Israel criava. Se na sua igreja, se aonde você congrega, o seu dirigente, o seu pastor, sobe no púlpito e abre Malaquias, esse dízimo não é dízimo de graça, da graça, é dízimo da lei. Amém? Aprenda isso. Mas pastor, eu posso pegar 10% do meu salário e posso dar na igreja? Claro que pode. Mas não trate isso como dízimo, porque em nenhum momento a igreja de Jesus, os apóstolos, somos uma igreja apostólica, ou seja, somos uma igreja por conta dos ensinamentos dos apóstolos. Se eles não ensinaram isso, irmão, então é oferta. No próximo vídeo, eu quero falar sobre oferta agora. Amém? Sobre a oferta. Porque o dízimo, eu creio que deve ter ficado bem claro para você o que é dízimo e o que é oferta. Porque o dízimo, Jesus, ele falou para os fariseus, não falou para mim nem para você. Amém? Se você tem alguma dúvida sobre isso, pergunte. Use esse canal no YouTube para poder perguntar, ok? Eu quero responder para você, no nome de Jesus. Se você gostou desse vídeo, deixe um joinha aí e, mais uma vez eu te peço, distribua esse estudo para quantas pessoas você puder, para que as pessoas possam ser alertadas e as escamas dos olhos, as escamas da religiosidade possam cair dos olhos delas. Amém? Deus te abençoe, no nome de Jesus. Agradeço pela sua atenção e até um próximo vídeo, ainda com o tema dízimos e ofertas. Amém? Deus te abençoe, fica na paz do Senhor. Um abraço.